Pronto. Pessoal, então, bom dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindos, né, à nossa mesa de apresentação aí de dois trabalhos que foi, assim, um prazer orientar, tanto da Carol quanto da Monique. Eu falo Carolina Borborema, né, mas é Carol, então não tem jeito, vou falar Carol mesmo. E a Monique. Elas foram minhas orientandas de monografia, monitoras também do Laboratório de Avaliação Psicológica, e foram trabalhos que ficaram, assim, além de muito bem construído, né, em termos de escrita, acho que são trabalhos que enriquecem muito a área de avaliação psicológica, porque apresenta discussões extremamente importantes. Então, da Carol, a gente vai discutir mais do ponto de vista, né, do psicodiagnóstico e de questões relacionadas a instrumentos que podemos utilizar pensando na criança de hoje, que é uma criança inserida, né, no mundo digital. Então, como que é isso que o psicólogo precisa fazer, né, a partir dessa realidade em que estamos inseridos? E a Monique traz uma perspectiva do psicodiagnóstico a partir de uma abordagem em que nós não conversamos muito sobre, né, Monique? Que é da Gestalt terapia. Né? Então, é possível, porque quando a gente pensa na avaliação, algo que eu converso muito com meus alunos, é de que a avaliação psicológica, embora seja uma área específica da psicologia, ela não é baseada numa única abordagem teórica, numa única linha teórica, né? Existem diferentes possibilidades de realizar essa avaliação psicológica, justamente porque ela não é algo padronizado. Ela se estrutura a partir de uma determinada demanda e que também vai sofrer influências da abordagem da linha teórica que o psicólogo tem, que vai também ser considerado ali no momento de todo o planejamento dessa avaliação. Então, é importante vocês escutarem também, acho que o trabalho da Monique representa muito isso, né? Outras possibilidades de se fazer um psicodiagnóstico, de se pensar avaliação psicológica, que não sejam com abordagens que a gente pensa que são mais tradicionais quando a gente pensa nesse psicodiagnóstico, como, por exemplo, a psicanálise, a psicologia comportamental, ou a TCC, né, terapia cognitivo-comportamental. Então, é legal também a gente discutir, né, uma outra perspectiva, que é essa perspectiva que vem aí da Gestalt terapia. Então, meninas, sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui. Monique já é nossa ex-aluna, ela já se formou, né? E foi uma aluna extremamente especial, dedicada. Então, aproveitem, Monique, para poder escutar ela, porque eu tenho certeza que ela vai ter muito a contribuir. Carol ainda é nossa aluna, também uma aluna extremamente dedicada. Esse é o último semestre dela na faculdade, repleto de ansiedades aí, né, Carol, nessa reta final, mas uma aluna, assim, muito especial também, que eu tenho o maior carinho, e tenho certeza que vai aí ajudar muito vocês. Então, escutem, eu acho que de tudo, né, também é pegar a experiência da própria construção da monografia. Então, para além das temáticas que as meninas vão colocar aqui para vocês, acho que é legal também, se vocês tiverem curiosidade sobre o fazer a monografia, questões relacionadas à construção, né, desse trabalho, acho que é legal também vocês fazerem esse tipo de pergunta. E aí, o combinado aqui é que elas vão apresentar, a gente vai escutar primeiro a Carol, depois a Monique, e em seguida elas vão estar aqui disponível para poder responder as questões, né? Ou para poder até comentar algum comentário que vocês tenham colocado, combinado? Então, Carol, pode começar, e eu vou estar aqui de suporte, qualquer coisa que eu puder ajudar também, vou ficar aqui à disposição, tá bom? E obrigada, viu, meninas, por terem aceitado o convite. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Carolina, Carol, como todo mundo me chama, a Rebeca mesmo falou. E eu vou falar um pouquinho da minha monografia, né? Vou apresentar. E de primeira mão, eu já quero pedir desculpa à voz, eu tô tossindo um pouco, tô um pouco gripada. Então, às vezes, vai falhar aqui.
Mas, então, a minha orientadora foi a Rebeca e a minha leitora foi a Gislene. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim, estamos sim. Aí, ótimo. E assim, eu, desde o começo do curso, tive interesse pela área de avaliação. E aí eu falava assim, o que eu posso fazer para me aproximar da área, para, assim, ter mais contato com ela dentro do curso. E eu vivia indo lá no laboratório, indo atrás da Rebeca, procurando alguma coisa que eu pudesse fazer. E aí eu me tornei monitora de TEAP 1. Foi meu primeiro contato além das disciplinas, né? E foi muito bom. Logo depois eu me tornei também monitora do laboratório. E aí, em uma disciplina que eu tive, que foi no 7º período, que foi no estágio de psicodiagnóstico, a Gislene, que era minha professora dessa disciplina, me pediu para fazer um trabalho sobre alguma coisa do psicodiagnóstico, era um tema livre, só que a gente tinha acabado de começar a pandemia, foi o primeiro semestre, né, que foi feito remoto. E era um estágio que eu estava muito empolgada, porque era uma área que eu me identificava muito. E aí a gente teve que trazer coisas novas, modificar mesmo o estágio por conta do sistema remoto. Então, juntou eu e uma outra menina da minha sala e fizemos um trabalho sobre quais recursos tecnológicos que seriam possíveis de serem usados no psicodiagnóstico infantil. E me despertou muito interesse. E por isso eu quis levar para minha monografia. Então, eu construí o tema da minha monografia, ficando psicodiagnóstico infantil, reflexões sobre o uso da tecnologia enquanto recurso lúdico. E o meu objetivo foi de refletir sobre o uso da tecnologia enquanto ferramenta no processo do psicodiagnóstico infantil. Como eu falei um pouco, eu escolhi esse tema por causa dos trabalhos que eu fiz, né, no psicodiagnóstico, na disciplina de psicodiagnóstico, no estágio, e eu também percebi muito, por conta da pandemia, que houve esse aumento do uso da tecnologia. Então, muitas vezes a psicologia não era muito aliada desses recursos, mas por conta da pandemia, os psicólogos tiveram que buscar mais sobre. Então, utilizar as plataformas para atender e tudo mais. E dentro da avaliação, ainda era um pouco complicado, por conta das questões dos testes e também de toda a ética que tem, porque são instrumentos restritos, né, ao psicólogo, então era um pouco mais complicado, mas eu falei, não, eu vou buscar mais sobre isso, porque acho que ainda vai ser possível, sim, agregar tecnologia na avaliação psicológica. E aí, a metodologia do meu trabalho foi uma pesquisa qualitativa, que foi dividida em 2 partes. Primeiro, uma revisão bibliográfica, onde eu busquei por livros e artigos. E a segunda parte foi um estudo de campo, onde eu fiz entrevista semi-estruturada e análise de dados. O meu referencial teórico, eu estabeleci 4 tópicos. No primeiro deles, eu falei sobre avaliação psicológica e comecei sobre o contexto histórico, já que é uma das áreas mais antigas da psicologia, mas que tem crescido muito nos últimos anos. Essa área, ela cresceu, assim, ela nasceu junto com a psicologia no Brasil, mas nos últimos anos que ela foi mais desenvolvida e que foi registrada mesmo como uma área, assim. E eu também falei sobre o conceito. Eu trouxe alguns autores, como Hutz, Prime, Wechsler, Witter e David, que são autores referências da área, e eles dizem que a avaliação psicológica é uma coleta e análise de dados, feita por meio de instrumentos psicológicos para criar hipóteses ou uma compreensão do funcionamento psíquico e orientar a tomada de decisões de uma forma segura e adequada. Ainda nesse primeiro tópico do referencial teórico, eu trouxe um pouco sobre o psicodiagnóstico.
que ele é realizado pelo psicólogo dentro do contexto clínico. Ele busca identificar forças e fraquezas no funcionamento psíquico e pode ou não focar em psicopatologias. Também trouxe o conceito, de acordo com alguns autores, como Cunha, Hutz, Ocampo, Arzeno e Piccolo. Esses autores dizem que o psicodiagnóstico é um procedimento científico de investigação e intervenção clínica, limitado no tempo, que usa técnicas e/ou testes para avaliar características psicológicas, buscando um diagnóstico psicológico com base em uma teoria que gera indicações terapêuticas e encaminhamentos. Eu também apresentei um pouco sobre a estrutura do processo de psicodiagnóstico, que começa com uma demanda, passa pela coleta de dados e é finalizada com uma devolutiva. Também foram citados alguns aspectos importantes. Um deles é sobre a obrigatoriedade do uso de testes psicológicos. Essa é uma questão que não tem um acordo entre os autores. Jurema Cunha e Maria Luísa Ocampo falam que dentro do psicodiagnóstico deve sim haver o uso de testes psicológicos. Mas para Cláudio Hutz e Denise Bandeira, eles falam que não é algo obrigatório e que fica a critério do profissional, se ele vai fazer o uso ou não. Mas sempre tem que ter uma base teórica. Todo o processo tem que ter um embasamento. No segundo tópico do referencial teórico, eu tratei dos recursos lúdicos dentro do psicodiagnóstico infantil, que é um processo capaz de identificar o que não está adequado no desenvolvimento da criança, e assim propor uma intervenção. Isso acaba com que o psicodiagnóstico infantil seja uma prevenção, muitas vezes. E por se tratar de algo com as crianças, o profissional ele se depara com algumas peculiaridades, já que as crianças passam por mudanças constantes. Uma delas é a diferente estrutura do setting terapêutico. Isso porque o ambiente ele tem que ser preparado para receber a criança. E também deve utilizar diferentes métodos de trabalho com aquela criança. Um método que é utilizado há muito tempo e que, assim, é super útil dentro do psicodiagnóstico infantil é o recurso lúdico. Ele faz parte do desenvolvimento da mente, da personalidade, dos comportamentos, e, além disso, ele desperta o interesse da criança, o que possibilita o profissional de estabelecer um contato maior e conseguir informações que muitas vezes não seriam fornecidas por meio de uma comunicação direta. Nesse tópico, eu apresentei algumas técnicas que incluem o lúdico. Seria como o DFH, o HTP, o desenho livre, além dos testes projetivos, que para a criança ele pode ter um caráter lúdico, porque muitas vezes ele não precisa nem de uma leitura, nem de uma autorreflexão. E por último, eu citei ferramentas que estão no nosso dia a dia, mas que podem ser utilizadas como recursos lúdicos dentro do atendimento, que são filmes, livros e jogos. No terceiro tópico, eu abordei a relação entre o brincar e a tecnologia. Eu expliquei a importância do brincar no desenvolvimento infantil, porque esse brincar, ele é uma das primeiras formas da criança descobrir o mundo, além de ser o principal meio de integração e socialização da criança. Por meio do brincar, a criança desenvolve atenção, memória, imaginação, entre outras funções psíquicas. O brincar também é uma atividade que ajuda muito na aprendizagem e no desenvolvimento, tanto social quanto cognitivo. Também foram expostas algumas mudanças na forma de brincar, que seria incluir as tecnologias nas brincadeiras. As crianças, elas aprendem a utilizar a tecnologia desde muito cedo, e isso faz com que elas incluam o brincar, a tecnologia nas brincadeiras, mas não quer dizer que elas substituíram aquele brincar tradicional, né? Elas criaram apenas outra forma de interagir com o lúdico. Isso incluindo a tecnologia, seja por meio de videogames, tablets, iPads e aplicativos de celular. Por último,
eu levantei os recursos tecnológicos que podem ser utilizados no processo do psicodiagnóstico infantil. Como eu falei, quando se trata desse público infantil, o profissional ele tem que ter um preparo. Então, ele tem que saber sobre o desenvolvimento da criança e tem que tentar se conectar com a realidade dela, para entender o mundo de acordo com a sua perspectiva. Uma forma de fazer isso pode ser utilizando os jogos eletrônicos, aplicativos e filmes, que são coisas que fazem parte do dia a dia da criança, mas que também permite que o profissional verifique as habilidades, observe o comportamento do paciente diante de algumas situações temáticas, além de conseguir uma aproximação maior, por usar algo mais atrativo para a criança. Exemplos disso são jogos que desenvolvem alguma habilidade específica da criança, seja alguma coisa de atenção, foco, o psicólogo pode levar esse jogo para ver mesmo, verificar essa habilidade ao jogar com a criança dentro do consultório. Também pode levar filme ou alguma série que tenha uma temática específica que ele queira ver como a criança vai reagir diante daquilo. Então, são alguns exemplos de jogos, brincadeiras e filmes eletrônicos mesmo, que podem ser utilizados dentro do consultório, dentro do atendimento. E aí, para finalizar o meu referencial teórico, eu falei sobre os testes informatizados, que é um recurso que tem crescido muito dentro da área da avaliação psicológica e que pode agregar nesse processo, por ser recurso prático, facilitar a aplicação e correção, muitas vezes. Além disso, esses testes informatizados, eles possibilitam a associação com recursos multimídias, tornando o processo de avaliação mais convidativo para a criança. Então, muitas vezes, talvez um teste que tenha bichinhos, que tenham movimentos, coisas assim, que pode ser aplicado por meio de computador ou do tablet, seja mais atrativo para a criança, principalmente crianças menores, que muitas vezes não conseguem, não têm interesse em participar do processo. E aí, para complementar o meu trabalho, eu realizei uma pesquisa de campo, por meio de uma entrevista com 2 psicólogas que trabalham com psicodiagnóstico infantil. Elas possuem idades diferentes, uma com 35, a outra com 61. Elas também possuem abordagens um pouco diferentes. Isso vai ficar evidente após a análise de dados que foi realizada. Nessa análise, eu estabeleci 5 eixos temáticos, com algumas categorias. Esses eixos foram avaliação psicológica e psicodiagnóstico, o público infantil, recursos, tecnologia e recursos tecnológicos. Em cada um desses eixos foram estabelecidas categorias que enriqueceram a análise. E aí eu vou apresentar algumas que tiveram mais evidência no decorrer da pesquisa. A primeira delas é sobre a diversidade que os profissionais enfrentam ao lidar com o público infantil. Então, foram pontuados 2 aspectos. Uma das psicólogas falou sobre a falta de comprometimento dos pais no processo, em que muitas vezes eles querem apenas um diagnóstico rápido, um laudo, e não colaboram. E ela falou que isso fica muito evidente quando se compara pais de pacientes típicos e de pacientes atípicos. A outra entrevistada trouxe a questão de que muitas vezes a própria criança não está interessada no processo e não se envolve. Isso acaba demandando mais do profissional, que tem que investir mais tempo em coisas atrativas e que tragam a criança para participar da avaliação. Um segundo ponto de análise é sobre os recursos que foram citados. Ao longo das entrevistas, foi citado desenho, testes, observação clínica, anamnese. As 2 falaram que utilizam bastante esses recursos. Quando perguntadas sobre recursos lúdicos, as 2 falaram sobre brincadeiras, colorir e jogos.
houve uma diferença na resposta das duas, quando uma citou que utiliza filmes, livros e aplicativos de celular, e a outra utiliza recursos como tarefas para mensurar habilidades. Seria um exemplo, ordenar histórias. Quando elas foram perguntadas sobre a presença da tecnologia na vida das crianças, as duas pontuaram questões bem interessantes. Uma falou que não tem como dissociar a tecnologia da criança, já que elas nasceram convivendo com a tecnologia e aprendendo a utilizá-la desde cedo. A outra entrevistada trouxe uma problemática em relação aos pais, pois ela percebe que muitas vezes os pais utilizam a tecnologia como moeda de troca, para facilitar a relação com seus filhos. Então, para que os filhos fiquem quietos, eles acabam liberando os aparelhos tecnológicos, pensando em uma forma de não serem incomodados. E aí, essa tecnologia é liberada sem um limite e sem, muitas vezes, um acompanhamento, né? Sem verificar quais são os conteúdos que os filhos estão, né, tendo acesso, e isso faz com que esse uso seja de forma errada. Um quarto ponto apresentado é sobre a análise, sobre o uso da tecnologia nos atendimentos, né? Nesse momento, ficou evidente a divergência entre a percepção das duas entrevistadas. Uma delas falou que não inclui a tecnologia que a criança leva para o consultório, explicando que ali não é momento para ser utilizada. A outra psicóloga entrevistada tem uma abordagem um pouco diferente. Ela falou que, dependendo do caso, ela leva, assim, a tecnologia que a criança cita para dentro do atendimento. E que, por meio disso, ela consegue observar a criança interagindo com o aparelho, com os jogos, e consegue acessar informações que podem ser muito relevantes para o processo do psicodiagnóstico. Quando foram perguntadas sobre as vantagens e desvantagens da tecnologia, foi apontada a questão dela estar prejudicando a coordenação motora fina e gerando isolamento nas crianças, que muitas vezes ficam vivenciando apenas a fantasia. Então, as crianças que não têm um acesso restrito, que os pais liberam sem monitoramento, elas acabam vivenciando só o mundo dos joguinhos, só o mundo dos vídeos do YouTube, e aí elas não conseguem vivenciar essa realidade e o que é a fantasia. Outra questão negativa é a dependência que as crianças estão tendo dos aparelhos. Então, muitas vezes, atividades básicas, as crianças pegam o celular para buscar. Uma delas até citou que foi pedido para a criança fazer uma conta na hora do atendimento, e a criança não conseguia, e ela já tinha passado pela fase escolar de aprender a fazer aquela conta básica. E aí ela não conseguia fazer, precisava do celular, pegar a calculadora para fazer uma soma. Então, muitas vezes elas criam essa dependência mesmo do aparelho. Em relação às vantagens, foi falado que a tecnologia é algo que tem muito a agregar e que pode sim fazer parte da aprendizagem e também da terapia. Um sexto ponto apresentado é sobre os recursos tecnológicos. Nesse ponto também foi possível ver uma divergência de metodologia das duas. Onde uma delas citou usar computador, iPad, testes informatizados, como o TAVS 4, IDAD, SRS2, além de filmes, séries, entre outros, dentro da avaliação. A outra entrevistada falou que não utiliza nenhum recurso tecnológico dentro da avaliação. Ela apenas citou conhecer o TAVS 4. Nesse outro ponto de análise, também ficou evidente a divergência. Quando se trata do benefício do uso da tecnologia. Então, a que utiliza a tecnologia dentro da avaliação, ela falou que os benefícios são porque é um recurso novo, de fácil adaptação, e que colabora com a inclusão de conteúdos, com a maior interação da criança com os instrumentos. Já a psicóloga que não utiliza,
ela cita que vê a possibilidade de ser utilizado talvez no interventivo, para desenvolver alguma coisa com a criança, mas que não na avaliação, porque ela preza muito a observação. E ela acha que incluir a tecnologia no momento de avaliação poderia acabar limitando essa observação que ela tanto valoriza. Uma última questão trabalhada nessa análise foi sobre o futuro desses recursos tecnológicos. Nesse momento, as duas entrevistadas concordaram. Elas falaram que, em relação ao crescimento, ele vai ser muito grande e que é algo inevitável, porque a área da avaliação ela vai ter que se atualizar para acompanhar o avanço tecnológico. Uma delas até pontuou que será algo muito bom, pois vai aumentar esse engajamento da criança dentro do processo. E, por fim, eu apresento as minhas considerações finais. Por meio do meu trabalho, eu consegui constatar diversas questões, como a nova forma de brincar. Então, a criança atual, ela não deixou de brincar com coisas tradicionais, ela ainda brinca de boneca, ela ainda pode reunir com os primos, brincar de pique-pega, pique-esconde, pular corda, jogar bola, entre outras. Porém, ela também utiliza a tecnologia nas suas brincadeiras. E o lúdico, ele está presente no processo do psicodiagnóstico infantil. Então, essas novas formas de brincar acabam aparecendo nos atendimentos. Afinal, é comum as crianças levarem as coisas do seu dia a dia para dentro do consultório, seja por meio da conversa ou até de forma física. Então, ao longo que a gente vai conversando com a criança, nesse processo, no meio dos atendimentos, a criança vai falando, porque eu gosto de jogar tal joguinho no videogame, eu gosto de assistir tal série, no meu tempo livre eu faço isso, faço aquilo. Então, esses aparelhos, esses recursos vão aparecendo por meio da fala da criança. E muitas vezes a criança leva também. Ela leva seu tablet, enquanto ela espera, ela está ali jogando, ela leva seu celular. Então, muitas vezes isso acaba aparecendo mesmo dentro do consultório. Outra questão que o trabalho me fez compreender é que a tecnologia é algo novo para o adulto, que tem que se adaptar e que não conhecia as coisas que vêm surgindo. Já a criança, ela nasceu convivendo com a tecnologia. Por isso, ela acha essas mudanças algo muito natural. Então, assim, tem uma diferença muito grande de gerações, né? E a criança, ela nasceu convivendo com a tecnologia. Para ela, quando as coisas atualizam, a mudança é muito pequena, mas para o adulto, ele sente um impacto muito grande. Então, a criança lida de forma muito natural com isso. Em relação ao processo da avaliação, eu pude constatar que as metodologias vêm passando por mudanças e que os profissionais, eles devem sempre tentar se atualizar para acompanhar essas mudanças, para que eles consigam realizar um processo melhor. Uma das mudanças seria incluir a tecnologia no processo. Eu pude concluir, por meio do meu trabalho, que incluir a tecnologia não atrapalha a investigação. Ela é apenas uma nova fonte de dados. Também não substitui as fontes antigas. Por fim, eu percebi, principalmente por meio das entrevistas, que vai de cada profissional escolher incluir a tecnologia dentro do processo ou não, já que, na prática, nem todos conseguem se adaptar. Então, assim, é algo novo que vem surgindo, que tem muito a agregar. A tecnologia pode ser usada de várias formas, mas nem todos os profissionais conseguem incluir ela totalmente. Muitos profissionais não vão conseguir fazer uso de testes informatizados, mas talvez trazer filmes, séries. Então, assim, existem várias formas de a tecnologia agregar dentro do processo. E aí basta o profissional buscar qual a melhor forma para ele, qual a forma que ele mais vai se adaptar. E aí aqui foram algumas referências que eu usei para montar essa apresentação. Muito bem, Carol. Eu vou parar a apresentação aqui para a Monique colocar a dela agora. Parabéns aí pela apresentação, Carol.
E depois, gente, se vocês tiverem alguma curiosidade aí que vocês queiram perguntar sobre o trabalho da Carol, vocês já podem ir colocando aí no chat, que depois a gente vai ter um tempinho para conversar sobre, tá? A Monique vai colocar agora as lâminas dela aí para ela poder fazer a apresentação. Tá carregando aqui. Se aparecer, vocês me falam. Aí já tá tudo bem. Tá. Ainda não. Não. A pessoa forma, mas o computador não muda. Ô, Monique, se precisar para melhorar a sua internet, se você quiser tirar sua câmera, fica à vontade, tá? Pois é, eu acho que... Porque aqui ainda estamos em processo de arrumar um computador novo, porque realmente já nas aulas já não estava funcionando. Eu pensei, eu não vou precisar tão cedo de fazer apresentação, nem nada do tipo. Então, aí vem a Rebeca, o convite da Semana da Diversidade. Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que passar slide. Já mandei os slides para a Carol, falando, Carol, se der errado, você projeta para mim. Mas eu acho que vai dar certo por enquanto. Bom, gente, como a Rebeca já me apresentou, né, meu nome é Monique, a minha trajetória ela é bem parecida com a da Carol. Eu também fui monitora de TAP1, depois eu fui monitora do laboratório, do LEPAP, e eu entrei na psicologia muito aberta para tudo, assim. Eu não tinha uma abordagem já definida, nem uma área que eu queria seguir definida, então eu fui meio que absorvendo tudo no início, para mais no finalzinho escolher o que eu gostava, o que eu queria seguir. E a avaliação psicológica, desde TAP1, já era já me instigava de certo modo. E aí, a partir de um estágio que a gente faz, se eu não me engano, no 7º período, para o psicodiagnóstico, que eu gostei muito, eu falo que é o que deu mais trabalho, eu fiz com a Jane, mas é o que eu mais gostei. Então, assim, naquele estágio eu decidi, nossa, é isso que eu quero para a minha vida profissional. A avaliação psicológica clínica, né, o psicodiagnóstico que eu quero seguir aí na minha trajetória profissional. E quanto a essas perspectivas de abordagem, eu comecei a me incomodar um pouquinho nesse estágio mesmo, sobre algumas questões, né, muito separatistas, assim, entre o psicólogo e o cliente, e aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente, no meu trabalho, que a fenomenologia, o existencialismo, eles têm uma outra visão sobre essa questão relacional, né, como a gente já sabe, e aí eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre a gestalt terapia. É uma coisa que é uma abordagem que a gente vê pouco no curso, a gente vê geralmente alguns textos aí nas disciplinas humanistas, mas me gerou certo interesse, e na monografia eu tive que estudar um pouquinho mais. Então, eu não sou uma expert em gestalt terapia, eu tive mesmo que pegar os livros, ir atrás, ler os conceitos, ver vídeos. Hoje em dia, eu participo de grupos de estudo, depois que eu formei, da gestalt terapia, porque eu acho que eu também me encontrei aí. E eu quis falar um pouquinho sobre o psicodiagnóstico nessa outra visão, igual a Rebeca falou lá no início, porque a gente vê muito, né, nas disciplinas de avaliação, a psicanálise. Eu também vi no psicodiagnóstico com a Jane muito essa visão psicanalítica, a gente vê muito também da TCC, da comportamental, e aí eu queria saber como que era esse outro modo aí de ver o psicodiagnóstico, que é o psicodiagnóstico interventivo. Então, a gente vai ver que ele é um pouco diferente do tradicional. Deixa eu ver. A minha orientadora foi a professora Rebeca e o meu leitor foi o professor Alexandre Caetel, muito porque ele é dessa área também, da gestalt terapia, da fenomenologia. Então, eu quis trazer a Rebeca, que já tinha essa experiência, né? Eu falo que eu persegui a Rebeca durante o curso, então eu fiquei lá insistindo para ela ser minha orientadora,
e o leitor, o Caetel, para ter essa visão também da Gestalt. Então, eu meio que misturei um pouquinho os dois aí para trazer esse trabalho, para poder fazer. E eu apresentei ele no dia 4 de julho, quando tá aí. Bom, e aí qual que é o objetivo, então, do meu trabalho? Foi compreender como que o psicodiagnóstico é percebido e praticado tradicionalmente e nesse caráter interventivo a partir da Gestalt terapia. A justificativa desse objetivo foi considerar que o diagnóstico ele é algo singular. Cada cliente ali ele tem um significado existencial e cada sintoma tem um propósito. A queixa ela pode existir sim em um contexto específico, mas o ser humano ele é único. E também muito por isso que eu já falei para vocês sobre esse incômodo que eu tive também em estágios, nas disciplinas, que me fez pensar como que poderia ser o psicodiagnóstico aí de um outro modo, pautado aí nessa conscientização dos clientes também das potencialidades, porque a gente vê muito o psicodiagnóstico ou a pessoa que procura o psicodiagnóstico querendo ali um rótulo, um diagnóstico no final, falar, eu sou, por exemplo, nesse estágio, a nossa cliente, quando eu tinha atendido com minha dupla, ela queria muito que no final a gente falasse que ela tinha TDAH. E quando a gente veio com outro diagnóstico, ela meio que ficou chateada com isso. Ela falou, nossa, eu queria tanto que falar para as pessoas, ter uma justificativa. Olha, eu faço isso porque eu tenho TDAH, mas a gente trouxe outras coisas, outras questões ligadas, por exemplo, ao emocional, e a gente viu que foi um incômodo dela. Então, tem muito disso também. Às vezes a pessoa chega ali para um psicodiagnóstico querendo um rótulozinho. E aí, ela tem muitas potencialidades, não é só essas coisas ruins que estão acontecendo. Então, isso também é uma justificativa para o meu trabalho. Bom, a metodologia, ela foi... Eu adotei um estudo qualitativo como estratégia metodológica, então eu fiz uma revisão bibliográfica com livros, eu vou até mostrar alguns aqui no final que eu tive que comprar. Peguei muitos na biblioteca, mas também pesquisei muito em artigos na PPSIC, na Cielo, e acho que foi isso. Na metodologia também, inicialmente, quando a gente fez o projeto, o Amono 1, eu tinha pensado numa entrevista com um profissional, para meio que ilustrar mesmo toda essa questão que eu ia trazer na referência bibliográfica. Só que foi muito difícil, então isso também foi uma coisa que eu coloquei lá na conclusão final, nas considerações finais, na verdade. Essa dificuldade mesmo de ter na Gestalt terapia pessoas, estudos, profissionais que utilizam o psicodiagnóstico. A gente vai ver que até esse nome, psicodiagnóstico, não é tão usado. Eles têm outros nomes aí que eles falam, como processo diagnóstico processual. Então, assim, eles não usam muito, mas eu quis trazer para chamar mesmo atenção no meu título, esse nome. Mas a gente vê que também os profissionais eles têm um pouquinho de receio. Tem uma parte da Gestalt, de profissionais da Gestalt, de autores que conversam um pouco sobre isso, e tem alguns que falam que não é possível. Então, eu trouxe isso também no trabalho mais lá para frente. E aí, o meu trabalho ele foi dividido em 2 tópicos. No primeiro, eu falei da Gestalt terapia, eu achei que existia essa necessidade, até porque a gente não vê muito, e eu também tinha que estudar um pouquinho esses conceitos para depois entender lá na parte do psicodiagnóstico, do que estava falando, o que era figura e fundo, o que era awareness. Então, eu tive que ir atrás desses conceitos. Eu gosto também, e a Rebeca também, eu acho que incentivou em relação a isso, a trazer sobre a origem da Gestalt, da onde que veio. Então, eu achei interessante trazer esse primeiro ponto, para, no segundo ponto, trazer psicodiagnóstico tradicional, ele interventivo e, por fim, na Gestalt terapia. Então, falando um pouquinho sobre a origem da Gestalt. Ela foi criada nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Ela é pautada na terceira força da psicologia, então nas teorias lá humanistas, existenciais, a gente vê um pouquinho dela nessas disciplinas no curso. O primeiro trabalho a usar o termo Gestalt terapia foi esse livro do Pius, que é o pai, vamos pensar assim, da Gestalt, né? Igual tem o Freud da psicanálise, o Pius é o da Gestalt. Ele, juntamente com esses 2 autores, Goodman e Erskine, não sei se é assim que fala, em 1951, fazem esse livro,
E eles trazem algumas ideias da Gestalt já nesse livro. Além disso, o Pius ele tem uma base muito psicanalítica. Então, ele teve um trabalho anterior, de 1945, que chama Ego, Fome e Agressão, um outro livro, que ele traz algumas ideias da psicanálise, ele contrapõe, ele era psicanalista no início, e Freud fala, olha, não é bem assim do jeito que você está pensando, e aí, nesse trabalho, ele já traz também algumas ideias da Gestalt. Então, esse livro, dos 3, de 51, é marcado como o início da Gestalt, mas nesse livro anterior, de 45, já tinha algumas ideias sobre. A Gestalt ela é denominada epistemologicamente dentro das abordagens fenomenológico-existenciais, mas elas têm as influências aí de várias outras coisas. Tem gente que fala até que ela é uma colcha de retalhos, porque ela tem um pouquinho de cada coisa. Da fenomenologia, do existencialismo, do humanismo, da teoria holista, da teoria de campo, da psicologia da Gestalt, que é diferente da Gestalt-terapia. A Gestalt-terapia tem essa questão, é uma metodologia mesmo, pautada na psicologia, e a psicologia da Gestalt é uma teoria que diz algumas outras coisas, então é como se a Gestalt-terapia tivesse ali uma metodologia de como você pode trabalhar, e a psicologia da Gestalt fosse mais uma teoria sobre algumas coisas. E também tem os movimentos contraculturais, que, por exemplo, o Pius ele era muito ligado na questão hippie, então isso também influencia muito na Gestalt-terapia. Bom, quanto à definição. Deixa eu tomar uma água, que eu acho que eu estou falando rápido, porque eu coloquei tanta coisa para falar aqui. A Gestalt, ela tem uma nova visão de ver o mundo, o ser humano, a saúde mental. Ela vai além de uma inovação de prática terapêutica. Ela torna mesmo uma filosofia de vida para quem segue ela. Esse termo, Gestalt, ele vem do alemão, ele não tem uma tradução congruente em outras línguas, então, igual Awareness, que é outro conceito que a gente vai ver muito na Gestalt, eles também preferem não traduzir, eles preferem deixar nessa forma original. E aí eu trouxe uma definição de Gestalt do próprio Pius, que fala que ela é uma forma, uma configuração, um modo particular de organização das partes individuais que entram em sua composição. Então, o Pius mesmo fala que Gestalt é isso, mas não tem uma tradução, então por isso que deixaram mesmo Gestalt-terapia. No meu trabalho também, eu abordei alguns conceitos, igual eu falei com vocês, que são principais, que são muito importantes para a Gestalt. Eles todos, eles estão meio que interligados. Então, é difícil, por exemplo, eu explicar o ajustamento criativo sem falar de contato, sem falar de aqui e agora, sem falar de figura-fundo. Então, é um pouco difícil separar eles, mas eu quis trazer um pouquinho disso para depois entender lá na frente sobre o psicodiagnóstico. Desses todos que eu trouxe aqui, ajustamento criativo, mecanismos neuróticos e canais de interação resistente, aqui e agora, awareness, ciclo de contato, figura-fundo, self. Eu acho que na minha fala hoje é interessante eu falar de dois, um pouquinho, que eu vou trazer um pouquinho deles lá na frente quando eu falar de como que a Gestalt vê a questão de saúde e doença. O primeiro deles é o ajustamento criativo, então é essa capacidade do indivíduo de se ajustar a qualquer situação, de acordo também com o que ele tem ali disponível no momento. Então, a gente tem essa capacidade de, através da nossa criatividade, se ajustar a certas situações com o que a gente tem disponível naquele momento. E aí, isso também a gente vai entender lá na frente na doença, que a doença, ela é muito disso. É tipo, você conseguiu ali, de algum modo, lidar com aquele sofrimento, com o sofrimento que você tinha naquele momento disponível. Eu vou explicar um pouquinho lá na frente, eu acho que vai dar para entender melhor. Então, assim, essa capacidade que você tem de se ajustar com o que você tem naquele momento para poder lidar com aquela situação. Outro conceito importante é esse de figura e fundo. O fundo é esse campo perceptual, o organismo, o ambiente que o cliente está envolvido,
ele é toda a história de vida do cliente, tudo que está por trás daquele cliente, e a figura é o que sai, é o que emerge ali naquele momento. Geralmente é a queixa, a demanda que ele traz. Então, na Gestalt a gente vê muito aquela figurazinha que são dois cálices, que você consegue ouvir um rosto ou os dois cálices. Então, é ali que você vê. Quando você vê os dois rostos, o cálice está no fundo. Você está trazendo, você está deixando emergir ali para poder trabalhar os dois rostos. E aí, ou o contrário. Então, por exemplo, se eu estou aqui agora falando igual uma condenada e eu sinto, por exemplo, que eu estou com sede, nesse momento, a água que está aqui do meu lado na minha xícara vai ser a minha figura, vai ser o que vai emergir nesse momento. Assim que eu beber a água e a minha sede for saciada, ela vai se tornar fundo, tanto a minha sede quanto essa água que está aqui do lado. E aí, por exemplo, a apresentação vai se tornar a figura. Então, o tempo todo, as pessoas estão nessa relação figura e fim. A gente também vai entender um pouquinho disso mais lá na frente. Bom, e aí, depois desse primeiro tópico, eu entrei nessa questão do psicodiagnóstico em si e trouxe um pouquinho sobre o psicodiagnóstico tradicional. Então, a Carol já entrou nisso, então eu não vou falar muito sobre essa questão, mas a gente percebe que no contexto histórico da avaliação psicológica, muito era pautado na testagem psicológica inicialmente, então o uso de testes, e isso muito influenciado também pela Primeira Guerra Mundial. Depois, a gente tem uma avaliação psicológica mais objetivista, então era muito pautado nisso, que como que o indivíduo reage frente a um estímulo, tinha muito essa questão também de evitar vínculos, de não ter interferências que pudessem comprometer, por exemplo, o trabalho. A psicanálise traz uma nova forma de ver a avaliação psicológica, que compreende um pouco a dinâmica do cliente, do paciente, de acordo com a abordagem vai chamar. E aí tem muito essa questão de, por exemplo, os testes não ser mais tão objetivistas, não ser os psicométricos, então já surgem outros testes, mas compreendendo mesmo essa dinâmica do cliente, e tem também esse reconhecimento da relação cliente-psicólogo com a psicanálise. E, por fim, a gente percebe, então, o psicodiagnóstico tradicional, muito pautado no modelo médico, que hoje já não é tão usado, tinha, assim, esse distanciamento, mas hoje a gente vê que esse tradicional ele não é tão usado, porque já se considera essa relação psicólogo-cliente, esse vínculo que existe entre os dois, então isso não é tão utilizado hoje. Eu achei interessante trazer uma definição do psicodiagnóstico tradicional, eu nem lembro mais se é do ou da. Rebeca se lembrar? Não, claro que Rebeca lembra. Então, Rebeca, se quiser me falar, mas Krug, Trentini e Bandeira, eles trazem uma definição do psicodiagnóstico mais voltado para essa questão tradicional, e aí eu achei interessante trazer para poder entender um pouquinho depois, lá na frente, quando eu trouxer do interventivo, essas diferenças. Então, falam assim que é um processo científico de investigação e intervenção, então aqui a gente já vê um pouquinho dessa questão da intervenção clínica, limitado no tempo, que emprega técnicas e ou testes, então é o que a Carol falou, que eu também trouxe na minha monografia, de autores que usam ou não os testes, acham ou não os testes essenciais no processo, com o propósito de avaliar uma ou mais características psicológicas, visando um diagnóstico psicológico descritivo e ou dinâmico, construído à luz teórica, então também tem uma teoria base, eles falam isso aqui, que subsidia a compreensão da situação avaliada, gerando uma ou mais indicações terapêuticas e encaminhamentos. Quais são as etapas desse processo do psicodiagnóstico tradicional? Primeiro, a gente tem esse encaminhamento, né? Analisa-se ali a demanda, tentando conhecer e refletir se realmente é necessário realizar esse processo, se vai atender aí as fontes da solicitação, que pode ser, por exemplo, o médico ou a escola. Depois disso, tem a análise da demanda, as hipóteses e os objetivos, eles são também planejados, né?
são pensados, e aí se faz esse planejamento. Ele não é um processo rígido, então cada pessoa vai ter um processo diferente da outra. Pode ser que o profissional percebe que naquele processo daquela pessoa precisa de um pouco mais de testes, ou outros nem tanto. Então, isso aí vai de acordo com a pessoa também, não é um processo rígido. Depois do planejamento, tem-se o levantamento de dados. Então, esses dados não só psicológicos, mas médicos, sociais, da escola, de outros profissionais. Então, essas fontes complementares, elas também podem ser usadas nesse levantamento de dados, para depois fazer a seleção, organização, integração desses dados, e aí a gente remota de novo as hipóteses lá para ver se, depois de todos esses dados que foram colhidos, se é isso mesmo que estava nas hipóteses, quais delas vão ser confirmadas, quais vão ser refutadas. Para, num terceiro momento, fazer a síntese, o documento, né, final, que geralmente é um laudo psicológico, mas, por exemplo, a gente percebe que se for com criança, a gente pode fazer um livrinho para poder explicar, mas o laudo, o parecer, o relatório é o que no Conselho Federal é recomendado se fazer, mas a gente percebe que há outros meios aí de se contar uma história, por exemplo, para a criança, para poder fazer essa entrevista final, que é a entrevista devolutiva, que ela pode ser feita em um encontro ou em vários encontros. Isso vai depender muito da ansiedade, tanto das pessoas envolvidas ali, dos clientes, quanto do profissional também. Bom, e aí, no segundo momento, eu trouxe o psicodiagnóstico interventivo, que é muito pautado nessa questão fenomenológica existencial, que eu vou trazer um pouquinho mais na frente, mas existem aí outros modos de se pensar ele. Tem a visão psicanalítica, tem a psicométrica, mas nesse trabalho eu pautei na fenomenológico existencial. E aí, qual que é o conceito, então? A gente já vê aqui algumas diferenças em relação ao tradicional. É um modelo que ele possibilita ao cliente participar do processo. Então, ele vai falando ali desde o início o que ele gostaria de saber, o que ele gostaria de fazer. Então, por exemplo, quando se faz as hipóteses, elas são discutidas com o cliente. Quando se planeja, por exemplo, uma bateria de testes, elas também são discutidas com esse cliente. E ele vai também examinando o seu comportamento nos contextos que vão acontecendo ali, tanto nas entrevistas, quanto, por exemplo, depois de um teste, o resultado dele também é discutido com o cliente. Então, a gente já vê que a coleta da informação, ela é muito simultânea à análise. Então, é diferente do tradicional, que, por exemplo, a devolutiva só vai dar lá na última sessão, nas últimas sessões, se for, por exemplo, criança. No interventivo, não. Ao longo do processo, já vai se dando ali essas devolutivas, já tem uma interação contínua entre o psicólogo e essa pessoa, e ela consegue ali intervir e ser convocada para perceber como ela está naquele processo, quais são suas responsabilidades também naquele processo. Então, é muito essa questão de cocriação entre psicólogo e cliente. Quais são os diferenciais? Na Gestalt terapia, tem essa consideração da simetria, então, na relação com o cliente. Então, o psicólogo, ele conhece muito sobre os testes, sobre a psicologia em si, mas quem conhece sobre o cliente é o cliente. Então, por isso essa simetria na relação, e por isso que tem o tempo todo essa devolutiva, perguntar o que ele está achando. A demanda, ela é acolhida como ela aparece. Então, a gente se livra muito desses pré-julgamentos sobre o que o psicólogo conhece antes da pessoa, o que ele pensa ali fora do momento. Então, tudo que aparece naquele momento é acolhido. E pode ser que, por exemplo, às vezes, nem é o que veio lá no início, nas primeiras sessões. Não há neutralidade do psicólogo, então ele está assim, implicado naquele processo, ele está fazendo parte ali, então ele não é aquela pessoa que está fora só olhando aquele objeto de estudo.
E ele pode, sim, realizar essas intervenções exploratórias, compreensivas, confrontativas, de apoio, de ampliação, ou até de informativas, dependendo ali do que necessitar naquele momento. Como que é esse processo? O psicólogo, ele acolhe, então, essa demanda como ela aparece. Quando recebe o encaminhamento, ele deve entender que sentido que aquele encaminhamento tem para a pessoa que solicitou aquele processo, né? Se é, por exemplo, uma coisa da escola, por que a escola quis encaminhar para um processo psicodiagnóstico? Quais são as expectativas que tanto esses profissionais que encaminharam, quanto, por exemplo, os pais de uma criança têm em relação àquele processo, ou até a pessoa se for um adulto? E aí, nesse momento também, é importante esclarecer como que vai ser o processo, quais são os limites desse processo, qual que é a importância do envolvimento de outras pessoas, dessas fontes complementares, por exemplo. E aí, faça, então, esses esclarecimentos. No interventivo fenomenológico existenciais, também podem se elaborar hipóteses, mas a gente não se apega a essas hipóteses, mas sim coloca ela sempre à prova, modifica, substitui ela de acordo com o processo o andamento do processo. Desvia-se o foco dos sintomas, então o intuito é mais investigar, acolher, escutar, compreender e conscientizar essa pessoa avaliada não só em relação a esses comportamentos, problemas, mas também em relação às potencialidades que elas têm através das intervenções que a gente já falou lá anteriormente. No interventivo também tem esse relatório, esse documento final e essa devolutiva, mas só que, como eu falei, ela não é feita ao final, a devolutiva ela é feita durante todo o processo. Então, mesmo no final, quando se faz esse documento, ainda tem tempo de considerações em relação ao cliente, dúvidas, críticas, correções em relação a isso. Então, por exemplo, se tem algum ponto de discordância entre psicólogo e cliente nesse documento, nesse relatório final, no laudo, por exemplo, essas duas versões, tanto do psicólogo quanto do cliente, são ali registradas no documento. Então, é muito conversado em relação a isso. E também, algumas autoras falam dessa entrevista de follow-up, que é uma entrevista depois de algum tempo que o processo foi findado, se terminou, para ver mesmo como que foi aquele processo, qual é a eficácia dele. A gente entende que depois de um tempo, né, assim como a gente coloca lá no laudo que ele tem um tempo de um vencimento, né, um período de validade ali. Depois de um tempo a pessoa pode estar diferente, então isso também é conversado, né, essas mudanças que podem acontecer depois de um tempo nessa entrevista. Isso também é usado muito para auxiliar na psicologia em pesquisas e nesse cuidado mesmo de atenção ao cliente. E aí, por fim, eu trouxe o psicodiagnóstico na Gestalt terapia, que eu abordei nesse último tópico. E é interessante a gente pensar, como eu já falei, que alguns autores eles são contra essa questão do diagnóstico. Mas o próprio Pius, ele já falava nos estudos dele, nos seminários que ele fazia, que era um dos assuntos que deveria ser mais estudado e desenvolvido nessa teoria. E alguns autores falam que o próprio Pius ele já utilizava disso, já utilizava da sensibilidade dele, dos conhecimentos dele, para poder buscar informações aí psicológicas, educacionais, psiquiátricas, na prática dele, que isso também se configurava ali como um certo diagnóstico, né? E eu trouxe um dos autores que um desses autores base, assim, que ajudaram muito no início da Gestalt terapia, que é o Ion Teff, que ele fala que o diagnóstico é algo fundamental e deve ser feito de forma cuidadosa e com a awareness completa, evitando impor crenças e valores ao cliente. Quais são os diferenciais da Gestalt terapia em relação ao psicodiagnóstico?
Na Gestalt, o homem ele é visto na sua totalidade, nessa singularidade, na integralidade dele, então ele é visto num contexto e ele tem essa capacidade de se autogerir, de se autorregular. Então, o sintoma, ele é uma forma de autorregulação, igual a gente vê, de ajustamento criativo. Ele é uma forma da pessoa conseguir, naquele momento, passar pelaquela situação. Então, é interessante a gente pensar que o indivíduo, ele é um homem de potencialidades. Então, a pessoa, na Gestalt terapia, o homem, ele é percebido nessa questão biopsicocultural e espiritual. Aqui, na Gestalt terapia, também tem essa questão da saúde e da doença, que ela é vista de uma forma diferente, igual eu falei lá no início. Então, os ajustamentos criativos, eles são vistos aí como funcionais e disfuncionais. O sintoma, então, ele é uma disfuncionalidade nessa questão do ajustamento criativo. Ele, na relação ali figura-fundo, a pessoa tenta evitar um sofrimento com um novo sofrimento. Então, o que ela traz ali de figura naquele fundo dela é uma forma que ela tem naquele momento de conseguir controlar aquela situação. Também na Gestalt terapia, o foco ele não é mais no processo, então não é no que está acontecendo, mas é no que está sendo discutido, é no conteúdo. Mentira, é o contrário, falei o contrário. O foco ele é no que está acontecendo, é no processo, e não no que está sendo discutido no conteúdo. Então, não só no que a pessoa está falando ali, mas a gente entende também toda essa questão corporal dela, no que ela está passando ali naquele processo. E também tem essa questão de alternância entre singularidades e pluralidades. Então, busca-se entender primeiro o que é peculiar ali ao cliente, o que ele está passando naquele momento. Depois, entende-se o que é compartilhado com outras pessoas. Então, pode ser que aí entre nessa questão do diagnóstico em si, para depois retomar as particularidades daquela pessoa. Então, não é um diagnóstico que vai definir aquela pessoa. A gente pensa no diagnóstico como modo geral, mas volta aquilo ali para o cliente. Qual que é aquele sentido de, por exemplo, a pessoa ter ansiedade? Qual que é o sentido para a pessoa de ter ansiedade? O que é para ela ter ansiedade? Não só o que diz, por exemplo, lá no DSM, ou o que a gente sabe sobre ansiedade. E aí, então, eu trouxe no meu trabalho essa visão da frasão, que fala num pensamento diagnóstico processual, igual eu falei com vocês. Na Gestalt não se usa muito psicodiagnóstico, esse nome, mas sim esses outros nomes que os autores eles vão entendendo a teoria e cada um vai inventando um nome diferente de acordo com aquela teoria que ele estudou sobre o diagnóstico. E eu trouxe no meu trabalho essa visão da frasão, que diz que esse pensamento diagnóstico processual ele não envolve apenas os aspectos disfuncionais do paciente. Então, é interessante também se atentar para esses aspectos funcionais, as forças, os recursos, os sucessos em diferentes áreas, as potencialidades, as capacidades, as qualidades, a energia. Então, não só olha essa questão do que está errado, do que são as dificuldades desse cliente, mas vê sim também essas potencialidades, do que tem de bom. A gente percebe isso também no tradicional, na entrevista devolutiva, que a gente geralmente começa falando dos pontos fortes, né, da pessoa, mas geralmente a gente não foca tanto nisso, a gente foca mais no final. Eu lembro da ansiedade que tinha entre eu e minha dupla quando a gente foi trazer na entrevista devolutiva sobre esse processo para a nossa cliente no estágio e como que a gente estava muito mais preocupada e ansiosa quando a gente ia falar sobre o problema que ela tinha, qual que era o diagnóstico, qual que era aquele nomezinho que a gente tinha dado para tudo isso que tinha passado ali no processo. Então, a gente estava, como que a gente vai falar para ela que ela tem depressão e não TDAH? E tinha várias outras coisas que a gente percebeu ao longo do processo que eram coisas boas, sabe? E a gente passa por isso muito rápido também. Então, é uma coisa não só do cliente, mas do profissional também, que me incomodou
E eu consegui ver que na Gestalt terapia a gente pode ter esse outro olhar, sabe? Não focar tanto nessa questão da doença e também, às vezes, amenizar um pouquinho dessa ansiedade do psicólogo em relação a isso, para trabalhar um pouco mais de, você tá com isso, o que você pode fazer em relação a isso, quais são os pontos fortes que você tem em relação a isso, quais são esses recursos que você tem para poder lidar com isso, sabe? Acho que foi muito disso que me auxiliou também a pensar um pouquinho sobre essa questão. Como que é realizado também o processo na Gestalt terapia? Então, a gente contextualiza a queixa. É muito interessante a gente pensar também que a Gestalt está dentro da fenomenologia existencial. Então, tudo que eu falei antes lá do interventivo fenomenológico existencial também se aplica à Gestalt. Aqui tem algumas questões muito pautadas nesses conceitos bases que vão trazer alguns diferenciais. Então, tudo que eu falei antes também se aplica aqui, mas tem algumas coisinhas que a gente pode conversar um pouquinho mais em relação à Gestalt terapia. Então, a queixa, ela primeiro é contextualizada, então tem também aquele entendimento claro do que se espera no processo, ali também tira-se dúvidas e tudo mais. Quais são, o que se utiliza mais? As entrevistas abertas, mas a gente considera também o uso de testes psicológicos, mas esses testes que são usados, eles não têm um caráter muito rígido. Então, eles são mais usados como recursos terapêuticos também. Então, pode ser que, por exemplo, um dos testes que eu abordei no meu trabalho foi o CAT, que é um teste projetivo. E, às vezes, a gente não vai usar ele exatamente como está no manual. A gente vai usar aquelas pranchas ali para a criança trazer a história livremente, a gente vai conversar com essa criança. Então, às vezes, a gente não vai nem fazer ali depois a seleção de dados, analisar aqueles dados de acordo com o manual. Mas aquele teste, por exemplo, projetivo, ele vai ajudar a gente a conseguir entender aquele mundo da criança ou do adulto, se for usar com o adulto. E também os testes, como eu já falei, eles são refletidos, esses resultados dele em conjunto com o cliente. Então, há um predomínio de utilização de entrevistas abertas, até mesmo a anamnese no início ela é aberta, mas considera-se sim esse uso de testes. As hipóteses e os objetivos, eles são construídos em conjunto, então, na fenomenologia também já era assim, então, se conversa muito sobre tudo que está acontecendo ali desde o início. O instrumento central nesse processo é o terapeuta, então, o relacionamento terapêutico ali é o eixo central, então, o principal instrumento é mesmo o terapeuta naquela questão, por isso que os testes, às vezes, não são utilizados. E no documento final, ele, às vezes, não é considerado, e é uma crítica que eu faço no final, porque a gente sabe que, por exemplo, lá no CRP, no CFP, tem a questão de que, por exemplo, você precisa ter o laudo no final daquele psicodiagnóstico estruturado e tudo mais. E na Gestalt terapia, como o processo ele é muito indissociável da psicoterapia, muitas vezes os profissionais eles não consideram esse documento. Há algumas pessoas, alguns autores que eu li, que fazem uso, mas às vezes não é do documento em si, mas de, por exemplo, uma história, alguma coisa do tipo. Então, é uma crítica até que eu faço no final. E aí, eu trouxe essa definição da Pimentel, que é o livro base que eu trouxe para minha pesquisa, que eu utilizei nela, que ela fala que o psicodiagnóstico na Gestalt é uma atividade informal, aberta, dinâmica e de caráter processual, marcadora de tendências, que objetiva fazer a passagem de um modo de diagnosticar explicativo para outro que enfatiza a compreensão. Então, o Gestalt terapeuta, ele faz uso de si mesmo, então, de novo, aí ela fala sobre essa questão do instrumento seu terapeuta e da relação como recurso diagnóstico e psicoterapêutico. E como considerações finais, aí eu percebi que tem uma defasagem muito grande, né, em relação à Gestalt terapia sobre a compreensão diagnóstica, então, percebe-se muito que alguns profissionais, eles tentam suprir essa defasagem, por exemplo, com
o DSM, ou utilizando aí de outras bases teóricas, e é uma crítica também que alguns autores fazem, porque o DSM ele é insuficiente de algum modo, porque ele desconsidera essas singularidades, essas complexidades do cliente. Então, busca-se muito entender que o homem ele é um ser responsável pelas suas escolhas, ele tem capacidade de se ajustar, de se autorregular, de se autogerir, e que não tem uma compreensão única e rígida do cliente. Então, deixar de lado mesmo essa visão de que o psicodiagnóstico precisa ser só uma justificativa ali de um comportamento, de um sentimento não saudável, de que se precisa de nomear aquilo ali que está se sentindo para que seja resolvido de algum modo. Eu, nessas considerações finais, também propus que possivelmente poderia sim haver um teste psicológico, elaborar um teste psicológico baseado na Gestalt terapia. Tem um autor que ele chama Enio Brito, que ele traz algumas compreensões sobre o diagnóstico na psicoterapia a partir da Gestalt terapia, que eu acho que pode ser uma coisa legal de se fazer um teste, eu proponho isso. E acho que é isso. Sim, eu fiz também algumas perguntas no final para alguns estudos posteriores, que eu acho que é interessante a gente pensar sobre, na Gestalt terapia, é possível esse diagnóstico nosológico? E quando é alguma coisa compulsória, alguma coisa obrigatória? Como que acontece isso, já que é um processo tão fluido, né? Já que a maioria dos profissionais, eles não utilizam, por exemplo, desse processo rígido que a gente vê nos documentos e tudo mais. Dessa questão de, por exemplo, de um documento final. Como que é isso? Então, eu proponho aí pensar um pouquinho mais sobre essa questão na Gestalt terapia, quem sabe no doutorado, no mestrado, alguma coisa que eu vou fazer lá para frente. Nossa, eu falei demais. Aqui estão algumas referências que eu trouxe nesse trabalho. Bom, gente, é isso. Parabéns, Monique, pela apresentação, né? Também foi ótima. Tem algumas perguntas aqui no chat para vocês, tanto para Carol quanto para Monique. Florence, você sabe qual é a ordem aí certinha? Que a gente pode começar pelas perguntas. Tá certo. Pode começar pela Carolina? Sim, sim. Pode. Quais os desafios do atendimento remoto e uso dessas tecnologias para crianças com idade de 2 a 3 anos, por exemplo? Então, em relação ao atendimento remoto, né? Dentro da avaliação tem sido bem complicado, porque, por exemplo, o uso de testes, se ele for físico, ainda não tem como ser feito. Então, a gente não pode pegar um teste físico e passar para o meio online. E aí, ele pode ser remoto, assim, ou informatizado. Se o teste ele já for remoto, ele pode ser aplicado à distância. Mas se for um teste apenas informatizado, o psicólogo ainda precisa estar no mesmo ambiente. Então, os recursos que são remotos ainda são muito poucos. Tem crescido muito, tem sido feita muita pesquisa e tudo mais, mas ainda é complicado. Então, eu acho que principalmente isso em relação aos recursos que a gente tem, mas pode ser feito assim, um começo. Então, por exemplo, quando é com criança, primeiramente a gente conversa com os pais, a gente entende a demanda. Isso pode ser feito por meio de um atendimento remoto. E o uso da tecnologia para crianças com a idade de 2 a 3 anos, em relação aos testes, vai ser bem mais complicado de achar. Mas, como eu falei, quando eu falo da tecnologia dentro do meu trabalho, eu não falo apenas dos testes. Eu falo de várias outras coisas. Então, a criança de 2 a 3 anos, ela já convive com a tecnologia. Então, ela já tem acesso à televisão, ela com certeza já vê desenhos, tem acesso ao YouTube, então tem vídeos, filmes, tem joguinhos também.
Então, no meu trabalho, eu até falo de alguns jogos, por exemplo, Toca a Boca, que é um jogo, a partir dos 2 anos, a criança já consegue mexer nele, criar personagens. Então, assim, talvez não vá ter testes remotos ou informatizados, mas existem outros meios de tecnológicos que podem ser utilizados. Então, as minhas sugestões seriam essas. Jogos que são adequados para essa idade, porque a gente consegue encontrar alguns, e vídeos, filmes, séries, desenhos que vão abordar algum assunto que seja relevante dentro do atendimento da criança. E isso tudo com a demanda, né? O motivo de por que a criança ou os pais mesmo estão buscando essa avaliação, esse psicodiagnóstico. Pessoal, vou só complementar o que a Carol falou, que é o seguinte. Em primeiro lugar, o Conselho Federal de Psicologia recomendou, em relação a essa questão remota que a gente vivenciou aí nos últimos meses, que as crianças, em especial, elas fossem atendidas a partir dos 12 anos de idade. Então, existia uma recomendação para criança, especificamente, não ter um atendimento de forma remota, a não ser em casos em que isso fosse realmente necessário, fundamental e assim por diante. Mas era uma recomendação, né? Que fique claro isso. Justamente porque a gente sabe que a criança muito pequena, ela vai ter que ter uma participação muito ativa dos seus pais e responsáveis, especialmente, né, pensando no atendimento remoto, eles vão ter que estar perto dessa criança durante todo o atendimento. Então, em relação ao atendimento, se realmente era fundamental que isso acontecesse de forma remota, é um atendimento em que o psicólogo também deveria adaptar, pensando que os pais ou responsáveis estariam ali presentes, especialmente criança dessa idade, 2 e 3 anos. Não tem jeito, gente, do pai não estar sentado junto na frente do computador, por várias questões, até pela segurança daquela criança. Você não pode simplesmente colocar uma criança de 2 anos numa sala, fechar a porta e deixá-la lá com o computador. Porque ela não tem a menor condição de estar, né, nesse ambiente sozinha, né, no ambiente físico falando. Então, seria fundamental pensar. Estou falando isso porque, por exemplo, né, um atendimento de fonoaudióloga, que acontece a partir de 1 ano e meio, 2 anos de idade, ele foi possível ser realizado remoto? Algumas crianças conseguiram, outras não. Então, obviamente, que também tem a questão, né, das condições ali, até mesmo de como que esses pais ou responsáveis, né, ajudaram essa criança a ter qualquer tipo de atendimento. Então, que fique muito claro isso. Em termos de recomendação, não era recomendado que isso acontecesse de forma remota, justamente pelos inúmeros desafios quando a gente pensa nessa idade. Já é desafiador no presencial, porque são crianças que muitas vezes elas ainda querem nos primeiros atendimentos entrar junto com o pai na sala ou com a mãe, até se estabelecer um vínculo com aquele profissional e ela realmente entrar sozinha na sala. Existe, inclusive, nessa idade, né, quando a gente está falando 2 anos, são crianças muito pequenas, nós estamos falando de crianças, gente, que às vezes a terapia é mãe e filho, é a clínica da mãe do bebê ainda. Então, uma terapia com a mãe e o filho participando junto, justamente por serem crianças muito pequenas e que não têm uma série de condições ainda de ter ali, né, um atendimento 100% individual. Então, que fique claro também, né, que essa pergunta sobre 2 e 3 anos de idade, a gente está falando de crianças extremamente, assim, né, que têm poucos recursos também, mesmo no presencial, tá? E ainda uma dependência muito grande dos seus responsáveis. Além disso, até mesmo em relação a testes psicológicos, independente deles serem informatizados ou não, a gente tem uma limitação muito grande em relação a essa faixa etária. Temos pouquíssimos instrumentos que são destinados a essa faixa etária, e mesmo os que são, a gente tem que se perguntar muito se a gente vai utilizar mesmo esse instrumento ou não,
porque às vezes a criança não tem condição, porque ela tem uma fala ainda muito prejudicada, uma linguagem muito empobrecida, né? Uma dificuldade motora muito grande, e que a gente ainda não vai ter condições mesmo de aplicar aquele instrumento, né, naquela criança, porque não é só considerar, gente, que o teste ele é para aquela determinada faixa etária. A gente também tem que considerar as condições que a pessoa, que o sujeito apresenta para poder realizar. Mesmo ele pode ter uma idade que é para aquele instrumento, mas ele pode não ter as condições necessárias, né? Então, esse exemplo mesmo da linguagem. Então, se é um teste verbal e a criança, uma das queixas é justamente isso, um atraso significativo na linguagem, eu vou ter uma dificuldade enorme de aplicar aquele instrumento naquela criança. Então, é lembrar que estamos falando de uma faixa etária que ainda está muito no início, que a gente está falando de uma primeira infância ainda, né, que ainda está no ápice ali do desenvolvimento, da maturação biológica. Então, muitas são as questões relacionadas ao atendimento dessas crianças, especificamente. E, independente dessa faixa etária, o que a Carol colocou, né, quando a gente está falando de atendimento de criança, necessariamente a gente tem ali o atendimento dos seus responsáveis, né, dos pais ou responsáveis. Então, boa parte do início desse processo de avaliação, ele acontece primeiramente com os pais ou responsáveis. A criança, ela não tem a demanda, quem tem a demanda são os pais. Quem traz e apresenta a demanda para aquela avaliação são os pais, e não a criança. A gente pode até, no decorrer do psicodiagnóstico, descobrir que a criança tem uma demanda, sim, própria, tá? Mas, primeiramente, quem apresenta a demanda são os pais responsáveis. E quem vai saber falar sobre o desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento dessa primeira infância, desde o nascimento, quando que andou, falou, né, comeu, a inserção na escola, como é que foi, são os pais ou responsáveis por essa criança. A criança vai trazer outras informações que vão ser fundamentais, obviamente, da gente coletar ali e observar, mas algumas questões que vão ser fundamentais, até mesmo para contextualizar melhor a própria demanda que chega até essa avaliação, ela vem dos pais ou responsáveis. Então, só para concluir a resposta, o que aconteceu de fato, gente, no remoto? As crianças não foram avaliadas, tá? De forma remota. Então, elas tiveram, né, algumas crianças, alguns atendimentos e tal, mas não uma avaliação completa. E isso, quando era feito, né, alguma avaliação, era colocado, inclusive, no laudo, a necessidade de ainda ser utilizado isso e aquilo, né, alguma ressalva em relação ao que ainda precisava ter ali no processo. Assim que começou a ter, principalmente, a vacina dos profissionais da área de saúde, né, as crianças, os profissionais começaram a adotar um modelo híbrido, que é justamente assim, aquilo que era, vamos supor, uma entrevista com os pais, que pode acontecer por meio de videoconferência, eles faziam. Mas aquilo que era imprescindível, ter um encontro presencial com aquela criança ou com aquele adolescente, então, no momento até mesmo de utilização de um instrumento específico e tal, então era solicitado que acontecesse de forma presencial. Mas, de todo jeito, eu quero deixar claro, gente, que tudo isso que eu estou falando aqui, vocês podem encontrar outras percepções, né, outras opiniões aí, e outros modos de fazer diferente. Mas o que a gente escutou, né, de profissionais que trabalharam durante aí o sistema remoto, é que, de fato, essa construção, ela foi extremamente desafiadora, alguns optaram por não realmente fazer a avaliação, tá? Porque, a não ser que tivesse um caso, assim, de extrema urgência, tá? Então, uma coisa que, inclusive, foi sugestão do próprio conselho primeiro pergunte se é fundamental fazer aquela avaliação, ou se isso pode ser esperado ainda, tá? Justamente pelos desafios aí que a gente tinha, que não eram poucos, não, em números. Fora pais que, durante o momento do atendimento, crianças até um pouco mais autônomas, independentes, ficam ali do lado, né, dando dicas do que a criança vai responder, de como que ela vai responder, né? Então, assim, a gente tem várias interferências aí nesse sentido. Mas acho que o que a Carol trouxe no trabalho dela não foi não só pensar na perspectiva remota, mas no atendimento presencial com o uso da tecnologia, tá?
Então, presencialmente, é possível, né, eu fazer uso, mesmo que acontecesse esse momento remoto, que a gente teve que repensar vários instrumentos e tal, mas e no presencial? Como que isso pode ser inserido no trabalho do psicólogo, né? Então, essa discussão, acho que é a principal, né, que ela quis trazer também, pensando aí na criança de hoje que está inserida nesse mundo que já é o mundo, né, digital aí, o mundo da tecnologia que é tão natural para ela, tá? Vanessa, você está com a mão levantada, quer fazer sua pergunta agora? É porque eu tinha escrito no chat, mas eu acho que é melhor eu falar. Para a Carol, é porque você tinha falado, Carol, de no online, né, serem aplicados jogos eletrônicos e filmes. Aí como que seria esses filmes? O do microfone, Carol. Então, Vanessa, como a Rebeca mesmo falou agora, eu construí meu trabalho não pensando no atendimento à distância, né? Mas sim trazer a tecnologia para dentro do psicodiagnóstico. E, infelizmente, como foi dito, ele tem sido bem complicado de ser feito no meio remoto. Então, muitas vezes, a gente vai ter que trazer a tecnologia para o presencial mesmo. Então, como eu até dei um exemplo na explicação, talvez a psicóloga queira avaliar emoções. Existem várias formas de avaliar emoções com materiais físicos. Existem baralhos de emoção, cartinhas, entre outras coisas. Mas também pode aplicar um filme. Um dos filmes, por exemplo, é aquele Divertidamente. Ele trabalha emoções. O tema dele é sobre isso. Então, a gente assiste o filme com a criança, pede a criança para assistir, dependendo da idade que for, e aí, ao longo das reações dela, ou do que ela trouxer sobre o filme, é possível obter essas informações, é possível fazer uma análise do comportamento dela e das reações dela. Os jogos também dá para observar. Eu posso até postar depois no chat, tem um livro que eu comprei, que é sobre avaliação infantil, que recomenda qual jogo que avalia qual habilidade, qual filme que aborda tal tema. Então, assim, já existe conteúdo publicado sobre isso. Então, talvez a gente pegue um jogo que vai trabalhar um pouco a atenção da criança, vai trabalhar regras. A gente vai ver como que a criança lida com regras. Então, você pega o jogo, explica para a criança e vê como que ela vai se comportar. Ela vai tentar modificar essas regras, ela vai tentar criar novas regras para escapar daquilo. Então, e muitos jogos também, que são jogos tradicionais, clássicos, que eram de tabuleiro, hoje podem ser jogados por meio do tablet. Então, a criança, talvez ela nunca jogou aquilo no tabuleiro, e ela não vai ter interesse em jogar. Traz aquele jogo tradicional dentro de um tablet, que vai ser atrativo para ela, sabe? Então, foi mais nesse sentido que eu tentei incluir e abordar mesmo esses novos recursos. Ficou claro? Não existe um modelo único, sabe? Você pode usar trechos do filme, por exemplo. Então, isso que a Carol está falando, né? Porque a gente sabe que na sessão não vai dar para assistir o filme inteiro com a criança. Mas você pode separar trechos que você acha importante de assistir junto, depois conversar com a criança. E tem várias formas de você debater sobre o assunto. Tanto do ponto de vista do que ela compreendeu, né? Pedir para ela recontar, às vezes, aquilo, ou pedir se ela fosse criar aquela história, como que ela criaria, que final que ela daria, se ela daria um final diferente, né? Então, assim, isso são possibilidades de você trazer a temática e para que você possa observar melhor como que essa criança ela lida com aquelas questões que são apresentadas ali. A criança, a gente tem que pensar que tem uma linguagem muito particular, né?
a gente ainda tem que lidar muito com essa questão, né, do metafórico, né, do simbólico mesmo, assim, com a criança. E, às vezes, por intermédio desses recursos, de histórias em geral, e até mesmo das que são colocadas em filmes, a gente pode conseguir acessar essas informações da criança. Então, acho que é nesse sentido também, tá? Não fica preocupada de que tem um único jeito, né? Você pode, a partir do vínculo criado ali com a criança, do tempo que você tem na sessão com ela, do que você precisa realmente, né, identificar ou compreender, você pode, nesse sentido, construir uma metodologia, tá? Utilizando do recurso tecnológico, mas você pode construir, né, essa metodologia, diferente de um teste psicológico, que ele é padronizado. Então, se eu opto, né, eu tenho que seguir aquelas instruções, né, o manual e tal. Esses outros recursos lúdicos nos dá essa possibilidade aí da gente conseguir, né, fazer uma construção metodológica ali que vai encaixar especificamente com aquela criança que a gente está atendendo. Ô, Carol, depois você coloca, então, o link do livro, que eu achei legal. Ah, já colocou. Eu coloquei agora o link aqui. E aí, dentro dele, tem várias tabelas que falam de jogos e também falam de filmes. Mais especificamente ao capítulo 10 desse livro. Ele é justamente sobre as estratégias lúdicas que a gente pode utilizar e tem. Assim, é muito interessante. E assim, igual eu falei na conclusão, cada profissional vai se adaptar, né? Vai ver o que consegue incluir. Então, tentar pegar aquele recurso e incluir de alguma forma. Cada um vai criar a seu modo. Ok, então a gente já pode passar para a apresentação da Monique? Já, né? Monique, o Diego queria saber quais os testes de base Gestalt terapia possíveis de utilizar no diagnóstico processual interventivo e se essa linha de diagnóstico aceita o uso de testes de outras bases teóricas. E se sim, quais elas seriam? O Florenci, tem uma pergunta parecida sobre essa questão de teste, que eu acho que até poderia ser feita junta, porque aí você já responde as duas juntas, o Monique. Tá. Além do Diego, tem mais gente que perguntou sobre teste para a Monique. Como seriam aplicados os testes projetivos de acordo com a abordagem da Gestalt? E, além do que você apresentou, quais são as diferenças, se elas existem, entre os testes de outras abordagens e os testes da Gestalt? Eu acho que eu já até meio que respondi isso na apresentação. Na Gestalt ainda não tem um teste, tanto que eu proponho isso nas considerações finais, que talvez seja interessante fazer, né? Construir um teste baseado em... Monique, só lembrando que o único que tem, mas que é de avaliação visomotora, é o Bender. Tá? Mas ele não é, por exemplo, acho que eles estão querendo saber de tipo de personalidade, né? Nesse sentido. Mas, assim, o Bender, que é de avaliação de habilidade visomotora, gente, acho que, não sei se vocês sabem, mas ele é baseado na Gestalt, né? Não na Gestalt terapia especificamente, né? Mas na Gestalt, tá? É isso que eu ia falar. Na Gestalt terapia mesmo não tem, tanto que eu proponho isso no final. E tem até um livro, que é esse livro aqui, ó, do Enio Brito Pinto, Elementos para uma Compreensão Diagnóstica em Psicoterapia. Ele fala muito daqueles mecanismos neuróticos. Então, por exemplo, introjeção, projeção, deflexão, que é o que a gente conhece da Gestalt terapia. E que eu lendo sobre ele, eu pensei, nossa, poderia fazer algum teste em relação a isso, sabe? É uma possibilidade. Fiquei com uma vontadezinha de tentar fazer. Ainda mais depois que a gente tentou fazer um teste lá no LEPAC, não da Gestalt, mas um teste, eu fiquei assim, gente, nossa, eu acho que seria legal isso aqui, usar num teste. Então, na Gestalt em si não tem. Tem o Bender, que igual a Rebeca falou, que eu também trouxe ele no meu trabalho, só que ele é baseado na psicologia da Gestalt, então é naquela teoria que é uma das influências ali da Gestalt terapia. E aí, igual a Rebeca falou, ele é um teste de maturação perceptomotor e tudo mais. Então, existe esse, que é
assim, é o mais próximo que a gente tem da Gestalt terapia, mas como eu falei também, há possibilidade de usar outros testes. Então, isso vai depender muito da situação ali, do processo, do cliente, do profissional. Tem possibilidade, por exemplo, usar, igual eu também falei ao longo da apresentação, o CAT, que ele tem uma base psicanalista, ele é um teste projetivo, mas não usa muito essa questão do teste em si ali, depois para entender os resultados numa base psicanalítica. Vai se entender como que foi aplicado aquele teste, como que aquela história foi contada pela criança ou até pelo adulto, se for o CAT de adultos. Então, assim, não é muito focado naquele resultado. Os testes psicométricos também utilizados, eles também vão entender ali como que a criança ou o adulto está no desenvolvimento, como que entende-se ele em relação àquele grupo base que foi estudado aquele teste, mas não se usa muito aquele númerozinho, por exemplo, o QI, ou o que vai sair naquele teste psicométrico, ou no projetivo. Mas sim, vai conversar sobre aquele teste com aquela criança, com aquele adulto, e perceber ali o que naquele teste que foi vivenciado naquele momento, naquela relação terapêutica, tem sentido para aquele cliente. Eu acho que eu respondi tudo. Em relação o diagnóstico interventivo fenomenológico existencial e da Gestalt terapia, não tem uma diferença muito grande. Eu acho que era uma outra pergunta, não é? Ou eu estou já passando para outra? Não tem uma diferença muito grande, porque, igual eu falei também, a Gestalt terapia ela está dentro da fenomenologia existencial, ela tem várias influências. Então, por isso que eu trouxe o interventivo primeiro, fenomenológico existencial, para depois falar da Gestalt terapia. Tudo que tem um interventivo fenomenológico existencial também diz respeito à Gestalt terapia. Só que a Gestalt tem esses conceitos, essas coisas que a gente pode adentrar um pouco mais, então por isso que no final eu trouxe mais. Mas o processo em si, aquelas etapas, elas são parecidíssimas e tudo que diz de um também diz de outro. A gente poderia dizer, Monique, nesse sentido, só para poder ficar mais claro, que quando a gente fala, por exemplo, de psicodiagnóstico tradicional, psicodiagnóstico interventivo, nós não estamos falando de uma abordagem única, tá? Sim. Então, quando a gente fala do psicodiagnóstico interventivo, inclusive a psicanálise é uma das que começou a debater sobre a possibilidade do psicodiagnóstico ser interventivo e não numa metodologia tradicional. Então, o que a gente fala de psicodiagnóstico interventivo, a gente está falando muito mais de uma metodologia interventiva, independente da abordagem teórica, do que de uma abordagem teórica específica. Então, é como se fosse assim, a Gestalt terapia, ela faz uso do psicodiagnóstico de uma metodologia interventiva, mas dentro da sua compreensão de homem, né, do que seria realmente esse processo. Então, assim, as etapas que são estabelecidas ali na construção dessa avaliação é baseada na Gestalt terapia. Se a gente for pegar, por exemplo, a psicanálise, que também vai fazer uso dessa metodologia interventiva no psicodiagnóstico, ela já vai ter uma outra construção ali das etapas desse psicodiagnóstico, inclusive dos instrumentos que serão utilizados, né, para poder realizar essa avaliação. Então, só para ficar muito claro, gente, o psicodiagnóstico interventivo, ele é uma metodologia dentro da avaliação, a gente pode dizer assim, que estaria dizendo, né, de uma possibilidade da avaliação ser uma avaliação interventiva, que vai provocar no processo em si já intervenções ali no sentido de trazer reflexões, de trazer uma compreensão em que aquele cliente ou aquele paciente é coautor daquele processo, né, no sentido da construção como um todo. Então, acho que é importante a gente marcar isso, né, Monique, para não ter, assim, essa confusão, né, de que o psicodiagnóstico interventivo na Gestalt terapia, né, diferente do psicodiagnóstico interventivo, não. Ele é uma abordagem que se usa dessa metodologia interventiva para realizar essa avaliação. Então, acho que seria, né, talvez a forma mais correta de trazer. E o jeito de trazer o teste, de usar o teste, acho que a Monique trouxe bem, é claro que a gente até se questiona, né, porque vocês aprendem, inclusive comigo, o uso do teste padronizado, né, seguindo de forma ali muito rígida,
mas são profissionais que muitas vezes fazem uso do teste até para desencadear alguns assuntos, alguns conteúdos que vão ser fundamentais. Então, eles têm um outro olhar para a utilização desses testes. Não estou falando que eles fazem uso inadequado, né? Muitas vezes eles vão seguir todo o padrão, sim, de instruções ali do teste. No entanto, ao utilizar daquelas informações ali, a análise que eles vão fazer, aí sim é uma análise, uma interpretação muito contextualizada e baseada na Gestalt terapia. Né? Então, a forma como eles vão utilizar aquela informação, que vai ser diferente quem tem uma abordagem da psicanálise, quem tem uma abordagem da cognitivo-comportamental, por exemplo. Então, no momento de integrar os dados que a gente conseguiu observar no teste, junto com a fala, a observação que a gente fez daquele cliente, elas vão se diferenciar de acordo com a abordagem teórica que o terapeuta, né, tem e que ele se identifica ali. Então, acho que é bom também esclarecer isso. Não é proibido, gente, usar, vamos pensar assim, eu gosto de trazer o exemplo da própria psicanálise, né? Eles precisam fazer uma avaliação e tem lá, por exemplo, uma queixa, né, que é relacionada a algo cognitivo. Não existe um teste de atenção baseado na psicanálise, um teste de memória baseado na psicanálise, de funções executivas. Então, eu não posso usar só, né, porque eu sou da psicanálise. Não, você pode. Só que a conversa que vai ser feita entre o cognitivo ali avaliado e os elementos da personalidade, eles vão ser diferentes de quem tem uma base teórica da comportamental, de quem tem até mesmo a base teórica da psicologia cognitiva, que vai trabalhar com a personalidade também dentro da cognição social, enfim. Então, assim, a forma de analisar aqueles dados serão diferentes, mas não significa, gente, que é proibido, até porque nenhuma teoria ela é suficiente para poder dizer de tudo que é ser humano. Né? Nós somos pessoas que também temos questões biológicas, orgânicas, né? Enfim, uma série de que somos, né, impregnados de influências sócio-históricas, econômicas, políticas, enfim. Então, é importante também a gente ter essa compreensão, que a teoria, mesmo que eu tenha uma base teórica forte no meu trabalho, que ela não é capaz de explicar tudo. E eu preciso beber, sim, de outras fontes, de outras áreas de conhecimento, até mesmo para poder ter um entendimento. Como escapar, gente, de uma questão orgânica e da interferência daquilo, né, no organismo da pessoa? Então, assim, vamos pegar uma coisa básica, uma pessoa que tem hipotiroidismo. Quais são as implicações disso? Ela tem alteração de sono, ela fica mais lenta de raciocínio, ela começa a ter um certo desânimo frente à vida. Se eu ficar psicologizando tudo, aí eu vou esquecer do aspecto orgânico, né? Que é a desregulação hormonal que ela tem, que é real, né? Que por mais que aí na Gestalt terapia, né, Monique, talvez o psicólogo vai tentar entender como que ela vive isso, como que ela, né? Mas não vai desconsiderar a questão orgânica. Ela não pode ser desconsiderada, mas ele vai tentar compreender numa outra perspectiva ali, né, questões relacionadas, né, à vivência dela, dessa questão orgânica dela. Mas eu não posso desconsiderar que tem uma questão orgânica, tá? Então, acho que é nesse sentido que é importante a gente só expandir um pouco o olhar para além das teorias. Falei demais, né, Monique? Não, que isso. A Yasmin, ela mandou aqui no chat que está tendo um grupo de estudo de Gestalt terapia agora na PUC. Eu até tinha visto, tentei entrar, mas como eu já formei, não tem como. Mas eu acho que é interessante para quem gosta dessa abordagem, agora que está disponível, vocês dá uma olhadinha em relação a isso. Mandei também os livros aqui que eu comprei para poder estudar. Eu lembro que quando a gente estava na Manu, a Rebeca falou, Monique, pesquisa primeiro se tem alguma coisa de psicodiagnóstico em Gestalt terapia, para a gente saber se a gente vai ter que começar um negócio do zero ou se já tem alguma base. E aí, esse livro da Delma Pimentel, quando eu vi, eu falei, nossa, graças a Deus tem alguma coisa. Ele foi basicamente o que eu usei mesmo como base no estudo. Então, ele chama Psicodiagnóstico em Gestalt terapia e ela traz também algumas entrevistas com profissionais. Eu até tentei contactar ela, mas não consegui.
mas é um livro interessante. Esse do Enio Brito, que me fez ter esse feeling, assim, esse pensamento de, nossa, pode ter um teste em relação à Gestalt terapia. E a Ancona Lopes, que ela é a precursora do psicodiagnóstico interventivo no Brasil. Ela é uma professora, eu não lembro de que universidade, que ela começou a perceber que o psicodiagnóstico tradicional nas clínicas escolas da universidade que ela trabalhava, ele tinha alguns problemas envolvidos. Então, ela que começou no Brasil a pesquisar um pouquinho sobre o psicodiagnóstico interventivo, fenomenológico existencial e tudo mais. Além do que o que Rebeca usa muito, que é o psicodiagnóstico do Rutz, que agora que eu estou vendo aqui, Krug, Trentin e Bandeira tem homens e mulheres, então eu não estava lembrando muito bem, mas é esse livro que a Rebeca também usa muito nas matérias de avaliação psicológica, que me ajudou a falar um pouquinho de psicodiagnóstico mais tradicional. E eu acho que é isso. A próxima pergunta vocês já responderam, que era da Beatriz, perguntando a diferença, para falar mais sobre a diferença do psicodiagnóstico interventivo e o psicodiagnóstico na Gestalt. Mas, fora isso, acho que é só, a não ser que alguém queira perguntar agora, no final. Mas acho que não. Então, é só isso, gente. Obrigada pela apresentação. Vocês querem falar mais alguma coisa? Gente, eu quero agradecer mais uma vez. Antes de você agradecer, eu quero agradecer mais uma vez essas minhas duas alunas maravilhosas. É sempre um prazer escutar vocês, um orgulho enorme, né, de ter aí participado de pertinho da formação de vocês. Parabéns mais uma vez. Tenho certeza que vocês vão continuar um sucesso aí. E foram vários também agradecimentos aqui, todo mundo falando da apresentação maravilhosa, agradecendo vocês, tá? Então, isso só, né, reproduz aí o quanto que, de fato, foram trabalhos, assim, muito bem construídos, com muito investimento, né, das duas. Então, acho que qualquer coisa, gente, qualquer questão também, né, se vocês quiserem deixar e-mail de vocês, para as pessoas também, né, entrarem em contato aí, fiquem à vontade, tá? Podem falar aí. Eu deixei meu contato no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, tanto sobre o assunto, ou alguma coisa sobre avaliação psicológica que eu possa ajudar. E eu quero agradecer também a Rebeca pela oportunidade. Eu acho que eu fiquei mais nervosa agora do que quando eu apresentei a monografia. Porque eu acho que a monografia a gente treina tanto os 15 minutos que a gente tem que apresentar, que aqui eu fiquei assim, meu Deus, tem mais de 15 minutos, o que eu vou fazer? Eu acho que eu fiquei bem mais nervosa, mas eu quero agradecer muito a oportunidade, é uma honra estar voltando para a PUC para poder fazer essa apresentação de um trabalho que, para mim, na época foi cansativo, mas foi muito prazeroso. Obrigada mesmo, Rebeca. Obrigada, menina. Eu também queria só agradecer o convite da Rebeca e a presença de todos. Desculpa, é porque você tinha travado aqui para mim e só apareceu depois. Mas obrigada pela apresentação, foi muito bom. Mesmo. E eu quero dar atenção para o preenchimento do formulário, eu acabei de postar o link de novo. Lembrando que a nossa sala é a C08, ok? Para isso é só, obrigada. Gente, obrigado, beijo para cada um que ficou aí firme e forte até o final, viu? Beijão. Meninas, ó, beijo grande para vocês, viu? Tchau, obrigada.